e que o que a Maria vai pregar hoje para a gente, a professora Thalita disse, Pastor Wagner, a Maria não é uma juvenil, a Maria é uma criança. Eu falei, sim, senhora, ela tem 8 anos de idade. E eu a desafiei a trazer uma mensagem que ela tinha pregado numa igreja, quarta-feira, passos para o discipulado. E ela vai trabalhar esses passos conosco hoje, tá bom? Lembrem-se de uma coisa, a Maria é uma linda criancinha, né? E ela vai trazer de maneira muito pura a palavra de Deus. Enquanto ela estiver pregando, amados, vamos orar por ela, tá bom? Vou chamar a Maria aqui, tá bom? Primeiro eu vou liberar o áudio da Maria, que aí ela abre o áudio, a gente já consegue conversar um pouquinho com ela e depois passar o nosso vídeo. É isso aí. Vamos adicionar a Maria aqui. Oi, Maria, tudo bem? Mamãe, pode abrir o áudio aí. A mamãe está ali do lado. Oi, Maria, tudo bem, filhinha? Oi, Oi, tudo jóia? bom dia. Bom dia, com alegria, levantando as mãozinhas. Como é que tá? Você tá com roupa de desbravadora, é? Aven- Aventura Eita, a desbravador é de 10 anos para frente, Pastor Wagner. Eu tô de aventureira. Há quanto tempo você é, é aventureira, lindinha? há 2 anos. 2 anos? Maria, você se batizou tem quanto tempo? Mês. 1 mês? Que legal. Eu amo batizar pessoas. É uma benção. Eu agora vou fazer uma oração por você, tá bom? Vou fazer uma oração para Papai do Céu usar você. Vai passar um vídeo, você já conhece, você assiste a sala com a mamãe meio-dia, almoçando ali algumas partes sempre. E aí eu vou soltar o vídeo e você vai ser usada por Deus para falar o nosso coração, tá bom? Vamos orar? Eterno Deus, toma a pequena Maria em tuas mãos, momento importante, relevante para nós da sala 57. A Bíblia diz que os nossas crianças, elas vão ser dotadas com o Espírito Santo, com um poder extraordinário, e elas farão grandes maravilhas dotadas desse poder. Milhares de pessoas se converterão sob a pregação de crianças cheias do poder de Deus. E o que vamos ouvir aqui agora, uma pequena Maria falando para nós, através da unção do Espírito, é o desejo do nosso coração de que isso aconteça logo, porque quando acontecer, ó Deus, quando um povo se levantar, quando uma geração de crentes se levantar, acreditando que, de fato, o que precisamos é o poder do Espírito, como em Atos capítulo 2, uma segunda sessão ainda mais poderosa, quando uma geração de pastores, de anciãos, de líderes, de mulheres, de homens, de crianças, de fato, acreditarem nisso e clamarem com a mesma intensidade com que acreditam, nós veremos essa cena. Crianças levantando aleijados, ressuscitando mortos, devolvendo vista aos cegos, curando enfermidades, para que o nome de Cristo seja pregado em toda a nação, tribo, língua e povo rapidamente. Então veremos o nosso mestre. A Maria que hoje, uma pequena e simples demonstração, porém poderosa, fala da nossa esperança de que isso aconteça logo. Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Pedimos que o Senhor, de forma especial,
batize a pequena Maria, que em sua simplicidade, que em sua idade, em sua maturidade, ela seja uma seta cortante aos nossos corações nessa manhã. Espírito Santo, fala através dela e dê poder para o argumento dessa pequena criança. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom dia. Meu nome é Maria Júlia, tenho 8 anos, sou do Clube de Aventureiros Pequenos Exploradores, sou lá da Igreja do Caranã, da Igreja Central Caranã, sou aqui de Boa Vista, Roraima, e o tema da pregação de hoje é o caminho do discipulado. O caminho do discipulado, você já deve conhecer a palavra discipulado. Mas vocês sabem o que ela significa? A palavra discipulado significa seguir os passos de alguém, aprender com essa pessoa e viver de acordo com seus ensinamentos. Quando a gente ouve a palavra discipulado, a gente já lembra logo de alguém. Quem? Sim, Jesus. Jesus nos chama para ser seus discípulos e viver uma aventura emocionante ao seu lado. Hoje vamos estar falando sobre 3 passos. E o primeiro deles é passo 1, o passo da decisão, decidir seguir Jesus. Vamos orar? Ore. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigada por mais um dia de vida, que o Senhor possa estar nos abençoando e nos livrando de todo mal. Que o Senhor possa estar me dando o auxílio do Espírito Santo e que o Senhor possa estar protegendo, colocando seus anjinhos em cima de cada um. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22. A minha mãe vai estar fazendo a leitura agora. Jesus chama 4 pescadores. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco de seu pai e seguiram Jesus. Amém? Jesus estava andando à beira do mar quando viu 2 pescadores, Pedro e André. Pedro e André lançavam suas redes ao mar. E Jesus, vendo aquilo, chamou eles, dizendo: Sigam-me, farei de vocês pescadores de homens. Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Pode até ser fácil seguir a Jesus para algumas pessoas, mas para outras isso não é fácil. Totalmente diferente. Quando a gente chega bem naquele momento que a gente tem que fazer esse pequeno detalhe, fica acabando ficando difícil. Porque tem várias pessoas na Terra que também pode até ser fácil, difícil, porque algumas não têm estudo, as outras têm estudo. Tem muitas pessoas aqui na Terra que também são apegadas a alguma coisa do mundo. Jesus, ele já vem logo
porque a gente tem que tomar nossa decisão rápido, porque Jesus ele tá vindo para cá, Jesus, ele pode... Se tem alguém aqui hoje me assistindo que ainda não entregou, não tomou sua decisão, então hoje chegou o momento de você tomar sua decisão, porque nós sabemos que Jesus já está voltando e todos nós da terra devemos estar de mala pronta, porque Jesus ele não tem tempo para brincar, ele não fica lá só porque ele gosta também, mas ele gosta da gente. Ele não deixa, ele não quer só ele lá, ele quer todos nós lá para conversar com ele, com ele. Todos nós também devemos saber que Jesus é o grande rei do poder. Por isso que nós devemos tomar nossa decisão mais rápido, porque ele também já tomou, ele, todos nós tomamos nossas decisões, não é? Eu já tomei a minha, de seguir a Jesus. Amém? Vamos para o segundo passo. Passo 2, o passo de fé. Crer que Jesus pode nos transformar. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11. A pesca maravilhosa. Os primeiros discípulos. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lançando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo, ao lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Tanto no livro de Lucas quanto no livro de Mateus, vamos estar lendo as mesmas coisas, só que com alguns detalhes diferentes. Jesus estava andando e viu o barco de Simão. Ele estava pregando e queria subir em cima. Pediu a Simão que subisse em cima e que o Simão empurrasse ele só um pouquinho para que as pessoas pudessem ver e ouvir ele melhor. Depois que Jesus terminou de pregar, as pessoas foram embora. Jesus pediu para que Simão afastasse seu barco para o fundo e que lançasse suas redes. Mas nesse momento, as redes voltaram, mas tão cheias, que a rede quase rasgou. O
os barcos ficaram tão cheios, tão cheios, tão cheios, que os barcos quase afundaram. Nossa, deve ter ficado bem cheio mesmo. Nesse momento, eles tiveram que chamar mais 2 amigos de tanto peixe. Quem eram esses amigos? Tiago e João. O barco do Tiago e de João ficou tão cheio, que também quase afundou. Nesse momento, eles tomaram um passo de fé. Eles deram mais um passo, o passo de fé. Eles tomaram mais uma decisão. Eles subiram mais um degrau. Eles acreditaram que Jesus podia transformar a vida deles. Então, se tem alguém aqui hoje que ainda não tomou sua decisão, não acredita que Jesus pode transformar a sua vida, hoje chegou o momento de você crer que Jesus pode fazer a diferença na sua, na minha e a de todo mundo. Porque hoje eu estou aqui falando para todos vocês que chegou o momento de vocês agradecerem a Deus por tudo, porque Jesus hoje ele está aqui ouvindo você e esperando mais pessoas para ele levar para o céu. Ele sabia que ele pode transformar pecadores em pescadores de homens. Ele também pode transformar você, eu e todos nós. Agora nós vamos para o passo 3, o passo da ação. Seguir Jesus. Tanto no livro de Mateus quanto de Lucas, nós vimos que Pedro, André, Tiago e João deixaram tudo para seguir Jesus. E passaram a andar com ele também. Quando a gente anda com Jesus é tão bom, né? Sentir Jesus no nosso braço, transformando nossa vida. Então, por isso que a gente tem que tomar o lugar da ação. Por que a gente tem que pregar? A gente tem que pregar para desaguar esse copo de água aqui. Ele está vazio do Espírito Santo. Não tem quando a gente chega na igreja, a gente não tem nada do Espírito Santo. A gente fica vazio. Mas aí quando começa pelo menos a pregar, fazer ainda as boas-vindas, quando a gente escuta pelo menos a palavra que é naquele dia, o copo se enche, ele começa a encher, o copo ele vai ficando. Como é que a gente se faz para a gente não se afogar? É só a gente desaguar, falar para as pessoas, falar que é desaguar, falar de Jesus para as pessoas. Quando a gente fala, a gente sempre deságua alguma coisa. Quando a gente fala de Jesus, a gente dá o conhecimento que a gente aprendeu também. Nós não podemos guardar mágoa. E nós, qual é a importância da pregação? Também tem a ver com isso, porque a gente vai enchendo o copo das pessoas. Ele tem a ver também com isso, porque a gente vai enchendo as pessoas
do, do Espírito Santo. Aquela pessoa que é nova na igreja, veio de outra igreja lá de longe, a gente também pode ajudar essa pessoa. Como a gente ajuda essa pessoa? Deixando ela acolhida pela igreja. Podemos ajudar todo este mundo a se revoltar contra o mal. A minha mudança foi muito parecida com a de Pedro, André, Tiago e João. Porque antes eu também não era nada desse jeito que eu pareço como eu sou hoje. Eu era totalmente diferente. Eu fazia coisas que não agradavam a Deus. Eu assistia, comia. Mas hoje eu realmente descobri quem pode fazer diferença. A única pessoa que pode mudar a nossa vida é Deus. Eu descobri isso faz não tanto tempo assim, mas hoje, pelo menos eu sei quem é o Salvador da Terra e pode mudar todos nós. O que significa seguir Jesus? Seguir Jesus significa participar do pequeno grupo, do PG, da Sala 57, dos aventureiros, ajudar as pessoas necessitadas, deix- ajudar aquelas pessoas, ajudar os animais, ajudar tudo. A gente pode ajudar aquelas pessoas que ainda não têm o conhecimento da Bíblia, a gente pode ir na casa dela. Eu já tive uma tia que se acidentou e eu fui lá na casa dela ajudar ela, lendo a Bíblia, louvando a Deus. É muito bom ter essa sensação. E eu convido você também a entrar neste desafio para você compartilhar o amor de Jesus na cidade toda, fazendo com que todo mundo vá para a igreja adventista do sétimo dia. Como é que consegue os 3 passos? Então, o que a gente aprendeu com tudo isso? Com passo 1, o passo da decisão, decidir seguir Jesus. Passo 2, o passo de fé. Crer que Jesus pode nos transformar. Passo 3, o passo da ação. Seguir Jesus. O que a gente aprendeu com todos esses passos? A gente aprendeu que Jesus pode transformar nossa vida. A gente tem que tomar nossa decisão. A gente tem que tomar o lugar da ação. E a gente só consegue essas coisas, sabe? Como? Pedindo a ajuda do auxílio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente não é nada. Amém. Então, vamos compartilhar isso no mundo todo. Vamos mostrar como Jesus ele é poderoso, como ele é maravilhoso, e mostrar para o mundo todo quem realmente pode fazer diferenças aqui. Amém? Terminei. Você tem 4 coisas para dizer para a gente? Eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte invisível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe. Como você é corajosa, hein? Que coisa linda. Deixa eu perguntar para Edneuza. Edneuza, o que que você aprendeu hoje? Pode ativar seu sonho, por favor.
Pastor, eu estou aqui encantada, meu Deus do céu, orando e clamando, agradecendo, pedindo a Deus essa simplicidade, essa coragem de criança, né? Que muitas vezes nós, como adultos, nos firmamos em nós mesmos, em nossa sabedoria e não nos lançamos, como essa criança aí que com toda disposição, eu estou aqui encantada o tempo todo, adorando, glorificando a Deus por tanto poder na vida de uma criança. Isso mostra que a gente pode também, sabe, Edneuza? É, é As só confiar nele. ela talvez não tenha noção da dimensão, do tamanho, da quantidade de pessoas que vão ver isso e que faz outras pessoas tremerem aparecer aqui. Mas essa inocência faz com que ela venha e faça o trabalho de maneira linda. E de uma certa maneira, Edneuza, nós temos que ser inocentes com relação aos riscos e o tamanho da obra que a gente faz, senão a gente não faz. E depositar toda a confiança. Não tem muito tempo que eu encontrei Jesus, mas aprendi a coisa mais preciosa, isso, né? Eu não era assim como eu sou hoje, sou bem diferente hoje. Bom, né, ver uma criança falar Meu assim. Deus do céu, é encantador, é deslumbrante, é o poder de Deus puro, puro, puro. Isso aqui é muito didático. É o que a gente deseja que a igreja física viva, que todas as nossas igrejas percebam que as crianças são uma ferramenta poderosa. E quando ela diz assim, ó, ela fala assim para a gente: nós não somos nada sem o Espírito Santo. Para mim, é um negócio, porque é uma nova geração crendo nisso que vai mudar a nossa realidade e nos levar para o É céu. Sem isso, verdade. a gente não vai, né? Obrigado por compartilhar comigo o que você sentiu ao ver a pequena Maria, com toda a Amém. sua simplicidade, dependência da orientação da mãe, do próprio Espírito Santo, falar ao nosso coração essa manhã. Amém. Obrigado, viu? Bom dia para você. Bom dia. Viu, Maria? Como foi legal, falou o coração dessa adoradora que estava com a gente aqui hoje, que legal, né? Eu vou perguntar para Maria Regina também. Maria Regina, o que que hoje abre seu áudio para a gente? Aí, fechou, desculpa, abre de novo. Como é que foi que esse culto Ai, falou no seu pastor, coração hoje? maravilhoso. Realmente, como a irmã falou, a Edneuza, é impressionante como o Espírito Santo age nas nossas vidas, né? E nós vemos a profecia se cumprir, a palavra de Jesus se cumprir, né? Como diz em Joel 2, eu estava até procurando aqui o versículo, que Deus abençoe e ela nos inspira. Maria Júlia, você nos inspira, querida. Você é um exemplo para todos nós. Que Deus abençoe sua vida, sua família, e que nós possamos seguir este seu exemplo. Pregar a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Deus te abençoe. Eu estou emocionada também, pastor. Maravilhoso. É lindo, né, ver isso? Acho fabuloso. A sala é assim, né? E a gente crê Hum, muito que Deus vai operacionalizar por esses condutos. E com toda. o Espírito Santo agido em nós, né? É isso mesmo, é isso aí. Com toda a simplicidade do mundo, é isso que a gente Com precisa, toda a felicidade. de poder, Exatamente. de poder. Obrigado, Maria, por estar conosco e participar desse momento. Obrigada, pastor. Grande Eu que abraço. agradeço. Deus abençoe a todos. A Maria quer falar. Fala, Maria. Fala, Maria. Obrigada a todos vocês. Eu amo vocês. Vai com Deus. Ó, fica aí mais um pouquinho, eu quero mais um testemunho para você. Você tem que ir para a escola já já. Mas fica aí, você vai atrasar um pouquinho hoje. Eu vou pedir para. Obrigado, viu, querida, pelo seu pequeno testemunho sobre o que vimos aqui hoje. Milene, abre o seu áudio, deixa eu ver como é que você percebeu esse culto hoje. Primeiramente, um bom dia a todos. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui, que tudo isso assim tem mudado o cenário da minha vida, a forma como eu vejo hoje e de lidar com todas as coisas.
principalmente na minha vida espiritual. Tem sido assim, é, tem sido assim a chave para a mudança na minha vida. Quando eu conheci a sala, eu estava num momento assim que eu estava precisando muito do Espírito Santo na minha vida. E hoje, pastor, quando eu vejo assim o testemunho dessa criança, a forma como ela fala assim, né, a Maria Júlia, eu pensando aqui, meu Deus, o que que eu estou fazendo pela minha filha? Será que o que eu estou fazendo está sendo o suficiente? Ela precisa mais de mim. Como a presença da mãe faz toda a diferença na vida da filha. E assim, para mim, hoje está assistindo a Maria Júlia pregando, a minha filha, ela participa muito na igreja, mas assim, para mim foi um testemunho do quanto eu preciso melhorar na educação com a minha filha, no ensino dos princípios da palavra de Deus. E eu estou aqui com meu coração apertado porque eu não combinei com ela para estar aqui comigo hoje, pastor. Ela Eu, está dormindo. eu ainda avisei, traz os meninos tudo que eu quero que eles vejam. Mas está gravado, tá bom? Tá gravado, tá no YouTube. Você pode sentar com a sua filha. Filha, vem aqui, deixa eu te mostrar um negócio que eu vi hoje de manhã que falou muito ao meu coração. Ouve o sermão, comenta o sermão junto com ela, mostra as expressões da Maria, entende? Usa isso como uma ferramenta para mover sua filha. Tá aí, tá disponível, tá disponível. Que bom que nós temos a oportunidade de rever. Deus te abençoe, obrigado por estar aqui, viu? Maravilha. Bom, Bom, Maria, você fica aí que já já você vai para a escola. Eu quero a opinião de uma especialista na área de como isso aqui é de fato relevante para nós, né? Bom dia, Thalita, tudo bem? bom dia, pastor. Queria que você falasse Tudo bem? como a doutora na área de educação, né? Como essa singela pregação de uma criança de 8 anos é relevante num quadro desse que nós vivemos aqui. Acho que é só tirar o fone, tá tudo certo. Tá. Eu queria chamar a atenção de duas coisas, pastor. Primeiro, o curto tempo que a mãe e ela têm de jornada de fé na igreja, para já produzir esse tipo de frutos. Então, isso é reflexo, de fato, de uma experiência real, né? Porque crianças que, às vezes, têm toda uma trajetória não têm essa desenvoltura. Então, eu chamaria atenção para isso, porque é uma menina que está, como ela mesma falou, há pouco tempo, né? Segunda coisa, o papel da mãe em ensinar. Terceira coisa que eu queria falar, essa é a idade certa para desenvolver esse tipo de hábito. 8 anos, quando a criança já desenvolve autonomia de ler, quando a criança desenvolve hábitos, é quando a criança desenvolve seus hábitos pessoais mais arraigados de devoção pessoal, né, de participação na igreja, é a idade chave. 8 anos é a idade de ouro, porque é quando ela percebe o outro, e ao perceber o outro, ela sente necessidade de falar para o outro. Então, eu destacaria, assim, que isso que está acontecendo hoje é uma representação clara do que vem pela frente. O Espírito de Deus virá sobre as crianças, né? Tem um texto de Ellen White que eu aprecio muito, ela diz que, assim como o Espírito de Deus, assim como as crianças cantavam Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, quando Jesus entrou, fez a entrada triunfal no templo, desse mesmo modo o Espírito de Deus virá sobre as crianças e elas farão da pregação do Evangelho aquilo que nós, os mais velhos, não poderemos fazer. E ela diz assim: elas darão a última mensagem de advertência ao mundo agonizante. Então, eu diria que a gente está tendo gostinho daquilo que vem pela frente. Porém, é necessário preparo. E o preparo é isso que a mãe está fazendo, é esse discipulado da mãe. A mãe está ensinando, a mãe está preparando. Eles não vão aprender sozinhos, eles precisam ser nutridos. E ao serem nutridos,
eles vão fazer aquilo que ela falou, a Maria falou, vão desaguar, né? Vão ter oportunidade de desaguar. Isso é um trabalho conjunto, mas a responsabilidade primeira é da mãe. É dos aventureiros? É da escola adventista? Mas primeiro é do lar. Ellen White fala, quando ela fala sobre Ana, ela fala 3 verbos da responsabilidade de uma mãe cristã: ensinar, instruir e também corrigir quando necessário, né? Então, eu queria dar os parabéns para a mãe, Maiane, né? Maiane. Porque, como bem falou, acho que é a Milene que falou agora, que ela se sentiu desafiada a fazer o mesmo pela filha, né? Nós precisamos nutrir as nossas crianças com alimento sólido, pastor. E elas são capazes, elas vão conseguir fazer a terminação da obra que nós, os mais velhos, não conseguiremos. Parabéns, Maiane. Continue nesse caminho, desafiador caminho. Verdade. Obrigada pela oportunidade, pastor Wagner. Eu fico encantada, porque eu sei que essa é a idade chave para tudo que vem depois. E em pouco tempo, a semente já está germinando e a plantinha já está crescendo. Ellen White diz que os pais devem ensinar aos filhos, na mais tenra idade, a clamar pelo batismo diário do Espírito Santo. Isso é extraordinário, isso aí. É nesse lugar que junta anciãos, pastores, é que Jesus volta. O segundo cenáculo acontece quando há um despertamento para isso. Enquanto nós colocarmos todo o material nosso, que é excelente, enquanto nós tivermos nossas salinhas todas estruturadas, professores capacitados, e não os orientarmos que essas crianças precisam de fato do poder do Espírito Santo, estaremos fazendo pouco por elas. Pouco. Isso é fruto de uma experiência com o Espírito Santo. A Maiane está nascendo neste lugar. A filha é uma consequência disso, porque a discipuladora da Maiane está vivendo a mesma coisa. Nós vamos ver agora, que quem vai dar o testemunho hoje é a discipuladora da Maiane. E aí a gente tem a cadeia toda pronta. Discipulador, Maiane, filho para quem ela já prega. Só que todos imersos na vida no Espírito. É isso aqui que vai produzir o alto clamor. E aí eu destacaria, pastor, o papel da Sala 57, né? Porque, de fato, sem esse despertar que a Sala 57 está oportunizando para uma geração de cristãos, talvez a gente ainda estivesse marcando passo sem reconhecer essa necessidade, porque eu entendo que sem a atuação do Espírito Santo, a gente vai continuar somente dando informações, formando, mas não transformando. Nosso papel como agência, né, formadora, eu estou falando do ponto de vista da igreja, tem sido só a formação, a informação, oferecer conteúdo, oferecer boas lições, mas a transformação vem pelo Espírito. E então a gente tem que entender que tudo que a gente está fazendo às vezes se limita a, a entretenimento. Porque isso aqui é uma discussão muito saudável, Thalita, e a Maiane e a Maria estão ali, já eu vou orar com eles. É porque é o seguinte, quando eu não conscientizo que a pregação e o poder é do Espírito na mensagem e no mensageiro, eu começo a acreditar na mensagem, não no poder que está por trás dela. Então eu faço tudo para a mensagem chegar, mas não tem o poder que vai fazer com que essa mensagem transforme o coração. Nós estamos agindo hoje assim. Temos excelentes materiais, temos uma estrutura extraordinária. Os melhores pastores desse mundo são adventistas do sétimo dia, eu não tenho a menor dúvida. Homens de mente lúcida, capazes, conhecedores da palavra. Nós temos um quadro completo do plano da redenção, nós temos tudo nas mãos, mas falta fogo no altar. Enquanto o altar estiver apagado, essas coisas todas cumprirão muito parcialmente.
o propósito e nós vamos ficar derrapando aqui. Geração após geração morrendo, esperando Cristo voltar. E a culpa não é dele. Você viu a Maria pregar hoje. Jesus está com pressa. Ele tem pressa. A gente é que não tem. Então, E isso aqui... pois não. a gente vê assim, como eu falei, né? A idade da Maria é o solo fértil para ser jogada a semente. A gente está perdendo a oportunidade muitas vezes, porque a semente ela pode ser jogada no solo, mas tem as ervas daninhas, tem um monte de coisa que, né? Tem toda. Então, quando a gente faz uma análise, e eu fazendo uma análise do ponto de vista dos meus estudos, né? Que realmente essa é a idade propícia, que tudo está contribuindo, mas do ponto de vista espiritual, então, quando eu falo do ponto de vista maturacional, psicológico, né, da faixa etária, da percepção que ela tem, da necessidade de pregação do evangelho, tudo isso faz parte de uma maturação psicológica, de uma coisa natural que Deus colocou dentro de nós. Mas sem a dotação do Espírito Santo, passa esse time, passa esse momento, o solo resseca, a semente não frutifica. E eu compararia o Espírito Santo a regar, né? A água sendo colocada, todo. Enfim, pastor, é encantador a gente poder ver que a Sala 57 está fazendo a diferença e mostrando para a gente com clareza qual é o caminho, qual é a direção. Essa é a minha preocupação, Thalita, que as pessoas não olham e falam assim, nossa, que lindo, uma criancinha pregando. Nossa, não, isso é muito pouco para a gente entender o que está acontecendo aqui. Ela, a Maria, aqui diante de uma tela, que 60 mil pessoas vão ver isso no final, é muito legal. Mas o que é mais importante daqui é o disparo da discipuladora no espírito, é o nascimento da mãe no espírito e a produção da filha no espírito. Por isso, isso está acontecendo. Por trás do que está aqui na tela, tem algo que eu quero que você entenda, um processo do qual nós dependemos para, de fato, herdarmos definitivamente o reino de Deus. É isso que eu quero que você entenda, entende? Obrigado, agora sim, no ofício da sua explanação, doutora Thalita, porque a visão educacional aqui é de um profissional que eu gostaria que falasse. Muito Bom obrigado. dia, parabéns, Maiane. Deus abençoe, Maria. Que você cresça em graça, em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Pastor Amém. Assad colocou uma observação aí, 57 toneladas de bem. Toneladas de bênçãos. Pastor Assad que trabalhou com gerações e gerações também, pôde vivenciar isso na prática, né? Essa nutrição espiritual. Um bom dia. Bom dia, obrigado pela sua contribuição, doutora. Ai, que coisa boa. Vou chamar uma outra professora para terminar, tá bom? Eu quero que vocês conheçam essa professora. Já tem alguns dias que ela não aparece por aqui. Bom dia, professora Ana Lúcia. Bom dia, amor. Bom dia a todos. Você viu que linda essa menininha falando e o processo educacional do discipulado acontecendo plenamente, né? A discipuladora Val vai entrar, a Maiane é a mãe que foi discipulada, que discipula a filha, que hoje já prega no Espírito. Professora, o que você acha disso? Sabe que primeiro que eu chorei um monte durante a pregação, porque é algo iluminador mesmo, no sentido real da palavra. Ver a Maria se expressando e eu que acabo acompanhando de alguma forma. Você, né, amor, quando você liga para as pessoas e viu o dia que você conversou com a mãe da Maria e etc., e ver o que aconteceu aqui, só traz para a gente esperança e a certeza de que tudo aquilo que a gente conhece é real. É real.
A gente pode ver crianças assim, de 8 anos, pregando na sua simplicidade e na pureza e com a certeza, com a convicção que cabe à idade dela. Então, é como você vê aquilo que você acredita palpável, entende? E eu amo isso na Sala 57. Todos nós temos espaços aqui, todos nós podemos estar aqui. O que a Maria vai fazer hoje, a partir de hoje, é colocar no nosso coração mais vontade ainda de ver o link sendo compartilhado, de ver pessoas sendo alcançadas pelo poder do Espírito Santo. E eu não queria falar como professora, depois da professora Thalita falar, quem sou eu para dizer alguma coisa. Mas o que está no meu coração é a certeza de que a mensagem, o evangelho, ele é real. E tudo que foi predito, que foi profetizado, vai acontecer. Nós precisamos abraçar isso de forma poderosa e permanecer, né? O Espírito conduz isso para que a gente permaneça ligado a Jesus e continue essa obra, levando luz, né, aonde quer que for, lugar que for. Obrigado, amor. Você faz oração? Faço, meu anjo. Você quer que faça agora? Agora. Uhum. Vamos orar, então. Querido Deus, o Senhor é tão grandioso, tão poderoso e tão real. Nós só podemos agradecer. Vivemos nesse mundo tão difícil, tão confuso, e ver uma criança pregar assim para a gente falar é um milagre. Obrigada, Jesus, porque se não fosse o Senhor, nada disso teria acontecido. Foi o que o Senhor fez que proporcionou esse momento de estarmos ligados ao céu novamente. Eu só quero pedir que o Senhor abençoe teus filhos, que nós todos sejamos iluminados ao ponto de mostrar para os nossos filhos a importância que há em abraçar esse evangelho e pregar a todo o povo, toda língua, toda nação. Obrigada, Jesus. Por favor, nos batiza. Nós temos que pedir sempre, sempre, sempre. Nos batiza, Jesus. Espírito Santo de Deus, obrigada porque o Senhor permaneceu aqui, para que pudéssemos ouvir a tua voz, nos guiando, nos direcionando nessa caminhada. Agradecemos imensamente. Em nosso coração, eu tenho certeza que no coração de todos que estão aqui, só há um sentimento, um senso de gratidão, de alegria, de entender que estamos vivendo tempos difíceis, mas que teremos tempos gloriosos mais à frente. Queremos que isso aconteça em breve. Queremos muito isso. Queremos muito poder estar lado a lado com o Senhor. Queremos muito abraçá-lo. Queremos muito. Então, Senhor, nos ajude a permanecer, que nós tenhamos consciência da importância que há em permanecer guiado pelo teu poder. Abençoe poderosamente a Maria, sua mãe, toda a família. Essa família que já mora no nosso coração. Senhor, dê força para elas, para essa família toda, para que eles recebam todos os dias o batismo do Espírito Santo e possam continuar nessa caminhada de salvar outros e trazer outros para o reino. E a todos nós que estamos aqui, que hoje nós saiamos fortalecidos, iluminados, cheios de poder, para falarmos, como a Maria diz, para nós desaguarmos na vida de outras pessoas
e mostrar como é maravilhoso esse evangelho. Querido Deus, nós te agradecemos. E agradecemos nos méritos daquele que é o único que pode, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome dele. Amém, amém e amém. Obrigado, viu? Deus te Estamos abençoe juntos. ricamente. Amém. Amém, meu anjo. Daqui a pouquinho a gente se vê. A gente se vê. Beijo. Viu, Maria? Eu fiz Sim. para você ver o tanto de gente que foi abençoado com a sua mensagem hoje. Parabéns, tá? Obrigada. E a gente quer outras vezes ter você e a mamãe. Parabéns, Maiane, por seu trabalho, pela vida dedicada. Você está no início da sua caminhada. Que Deus te abençoe ricamente. Permaneça firme sempre, tá bom? Obrigada, pastor. E eu acho que eu faço ainda tão pouco assim pela Maria, sabe? Eu acho que eu ainda posso fazer mais. E quando eu vejo, igual quando eu mandei o áudio para o senhor, né? Que a Maria pregou na quarta-feira, e eu ouvi aquela mãe me falar lá na frente, né? Pegar o microfone e também fazer igual essa mãe que falou agora, né? Que vê a Maria pregando na quarta, para ela também servir de exemplo, né? Para que ela venha também se dedicar mais à filha. A gente, às vezes, pastor, subestima muito as nossas crianças, né? Eu vejo isso, que eu subestimo, às vezes, minha filha, né? Acho que tô forçando muito, né? Mas eu vejo que o Espírito Santo usa, né? Então, o que falta mesmo é a gente se dedicar mais aos nossos filhos, né? Tomar tempo com eles de qualidade. E desde que eu entrei na igreja, essa foi minha missão, minha decisão, né? Porque eu sei que a gente vai prestar conta, né, com Deus sobre a educação, o que que a gente está ensinando os nossos filhos, né, da palavra. E eu fui uma criança um dia também, né, que não foi ensinada, né? Então, hoje eu vejo as consequências, né, disso. Eu só agradeço a Deus, Maria, por, de alguma forma, Ele, em sua graça e misericórdia, me dá a participação, me dá a chance de participar de algo assim, de poder construir uma plataforma que, de fato, pode provocar, junto com outros lugares, outras pessoas, o movimento que tanto precisamos para ir embora para casa. Eu só glorifico a Deus por isso, porque isso aqui é a criação de uma plataforma, de um modo de pensar, de um modo de encarar as coisas. Entendeu, Gisele de Farias? Isso aqui é um modo de pensar, e a gente precisa muito dele, demais, né? Muito bem, posso orar com vocês mais uma vez? Bondoso Deus, eterno Pai, nós agradecemos demais pelo momento que vivemos aqui, glorificamos o Teu nome, Senhor, por Tua bondade e graça. Obrigado pela Maria, pela vida dela, pela Maiane, pela experiência que elas estão tendo, agora testemunhas únicas dentro da família nuclear delas, e agora pregadoras da palavra. Que a Maiane seja ainda mais ousada o tempo inteiro a abrir a tua palavra e falar do teu amor a outras pessoas. Por Jesus. Amém, amém e amém. Muito grato, tenha um excelente dia na presença de Deus. Tchau, Mariazinha lindinha. Tchau. Obrigada, Tchau, Maiane, fica com Deus. obrigada. Tchau, pastor. Eu que agradeço, fica com Deus. Não é só uma criança pregando, que bonito isso, não. É um processo para a formação de uma geração que acredita, de fato, no que nós falamos aqui. Olha o texto que eu vou ler para você entender o quanto isso é importante. Está nos manuscritos 10 de 1903. Ellen White escreveu o que eu vou dizer. Ela diz assim, ó: o Espírito de Deus operaria
poderosamente em favor do seu povo, se lhe dessemos oportunidade. Pega a ideia. Eu vou ler de novo. O Espírito de Deus operaria poderosamente em favor de seu povo, se lhe dessemos a oportunidade. Você entendeu, não? Se dessemos oportunidade, olha só que coisa mais terrível. Se dessemos oportunidade, significa que não temos o poder porque assumimos o controle. Achamos que temos condições de fazer. Acreditamos em nossas capacidades. Acreditamos em nossa inteligência. Acreditamos na capacidade de discernir. Acreditamos menos no que mais importa, que é dar oportunidade ao Espírito Santo de fazer a obra dele. O Espírito de Deus operaria poderosamente em favor do seu povo, se lhe dessemos oportunidade. Talvez estejamos deixando de fora o Espírito Santo. Quanto tempo mais vamos ficar aqui? Quanto tempo mais? Ontem um professor pregou aqui. 36 anos pregando sobre a volta de Jesus. É possível, o seu discipulador, que colocou no coração dele que Jesus voltaria, já morreu. Ontem, o Fernando pregou aqui. Quem colocou no coração a chama, quem acendeu a chama da vinda de Cristo no coração do Fernando, já morreu, e morreu com 102 anos, longevo. Fernando vai morrer aqui, pregando que Jesus vai voltar. Nós, os que creram no Fernando, na palavra de Deus através do Fernando, que ele acendeu a chama da vinda de Cristo no coração dessas pessoas, eles vão morrer também esperando Jesus voltar, porque nós não estamos dando oportunidade ao Espírito. O Espírito de Deus operaria poderosamente em favor do seu povo, se lhe dessemos oportunidade. A sala, ela tem uma característica, sempre teve, e eu quero preservar isso, do adorador expressar seus sentimentos. Nós sempre tivemos isso aqui. Gisele, Deus está falando ao seu coração hoje de manhã. Abre o seu áudio, por favor. É só clicar na telinha que apareceu na frente do seu celular. Consegue? Tem um quadrinho que vai aparecer na frente do seu telefone e você vai clicar nele para liberar seu áudio. Deixa eu te ajudar com mais precisão ainda. Pronto. Agora clica no microfonezinho e ele vai liberar o áudio. Ao lado da câmera tem um microfone. Ele está tarjado. É só clicar em cima do microfone que vai abrir o seu áudio. Pronto. Bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor. Legal, né, ver essas coisas, Gisele? Estou muito emocionada. Eu sei que essas coisas falam no nosso coração, né? O que está pulsando no seu coração hoje, filho? É mais assim, né? Porque a gente cria nossos filhos na igreja e eles se afastam, né? Que a gente vê a degradação. Isso comove, né? Deixa a gente muito emocionada, deixa a gente triste. E o Espírito Santo tem falado muito comigo. Porque essa sala tem me ajudado muito, muito, muito. E Sabe, essa pregação com essa pequena, né? Hoje foi uma bênção, porque a gente vê que como Deus usa os pequeninos, coisas assim tão pequenas e frágeis, né?
para falar tão grande no nosso coração. Sabe, é muito natural vocês pensarem nos filhos que estão fora, sabe? E, e vir o sentimento de culpa, de você não ter feito aquilo que deveria ter feito, ou, puxa vida, escapou entre os meus dedos, né? Eu diria para você que não fez, que você terceirizou a educação do seu filho, você preferiu o acadêmico, o profissional, a não ter tempo para o seu filho, terceirizando. Eu diria para você, realmente isso não é adequado. E se os seus filhos deixaram a fé porque você deixou de formar o caráter deles, porque pensou em você, peça perdão a Deus e não carregue essa culpa. Peça perdão a Deus. E aí eu vou te dar um desafio. Invista na educação de outras crianças. Sim. Se você não fez com os seus, porque de repente você nem sabia que tinha que fazer assim. Se você nem conhecia o Espírito Santo, como é que você ensinar para os seus filhos que eles precisam andar com o Espírito? Se você mesmo não sabia, dentre outras coisas que possivelmente talvez não tenha feito. Então, Gisele, a gente precisa se reclinar diante de Deus, pedir perdão a Ele pelo que não fizemos, mas tem um monte de criança que precisa saber. Seja uma ferramenta, Gisele, na vida de outras crianças. Ensine-as que tudo que elas precisam fazer precisa ter uma dependência do poder de Deus. Faz isso por outras. E ore pelos que você eventualmente tenha perdido, porque Deus ainda pode trazê-los de volta. Ainda existe graça. Ainda existe salvação. Nosso testemunho está diluído hoje na participação de cada um de vocês aqui. Porque, às vezes, fazer um culto e não perceber como o adorador foi atingido nem sempre surte o efeito necessário. E conversar com vocês aqui, depois de ver a pequena Maria pregando, o nosso testemunho diluído, sabe? Na lente dos olhos de vocês. Eu glorifico a Deus. Eu vou trazer a opinião de um pastor aqui hoje, tá bom? Obrigado, Gisele. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você Amém, é a parte pastor. visível de Deus, eu creio mais em Deus porque você existe, tá bom? Amém. Obrigada. Eu também. É isso. Irmãos, nós precisamos despertar, sabe? Despertar para a nossa real necessidade. E o que está no seu coração quando você vê algo dessa envergadura, né? Deixa eu chamar o pastorzão aqui. Pastor José, o senhor é um pastor jubilado? Abre aí o áudio do senhor. Qual é a percepção que o senhor tem disso que nós vivemos aqui agora, meu pastor? Bom dia. Bom dia, pastor Wagner, bom dia, Sala 57. Bom dia, Gisele. Pastor, há algum tempo atrás, eu fui pastor da Gisele. A gente acompanhou a vida dessa moça, né? Sempre foi dedicada à igreja, ao trabalho da igreja, à evangelização, né? Quer dizer para ela que eu oro por ela, pela família dela, conheço aí tudo que aconteceu, e para os filhos também. Pastor, estamos vivendo uma época muito especial e a sala está nos dando a oportunidade de presenciar aquilo que a gente aguardava com expectativa, né? Nos fins dos tempos, quando o Espírito Santo estaria usando, né? Usando as crianças. E eu creio que daqui para frente haveremos de ver ainda mais este milagre do Espírito Santo, usando as crianças para fazer a obra, para trazer o conhecimento maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns a esta mamãe e a tantas outras mamães aqui da sala que estão fazendo um trabalho maravilhoso com as suas crianças, né? Que Deus possa realmente usar esses pequeninos, né? Dos quais Jesus diz que deles é o reino do céu. Eu
eu realmente espero, pastor, que haja um despertamento para a necessidade, sabe? A gente acreditar, pastor, que se a gente der oportunidade para o Espírito Santo, todas as demais bênçãos vêm. Com Porque certeza. não sou eu que estou dizendo, pastor. É Ellen White que diz, o Espírito de Deus operaria, ou seja, ele não opera como ele gostaria. O Espírito Santo operaria poderosamente em favor de nós, o povo de Deus, se lhe dessemos oportunidade. Está escrito aqui, ó, manuscrito 10 páginas, 1903. É ela que está dizendo, pastor, que nós não damos oportunidade para ele. A gente precisa acreditar, pastor, que se a gente der oportunidade, ele vai produzir todas as demais bênçãos, pastor. A gente precisa ir para casa. Com certeza. Obrigado, meu pastor, obrigado, viu? Amo o senhor e obrigado pela presença do senhor e da sua esposa sempre nessa sala. Uma benção. Obrigado, pastor. Um grande abraço. Outro. Eu vou ter a liberdade de... Irmã Val, deixa eu chamar aqui a Val. Vai ser... Vamos ver se vai dar certinho. Irmã Val, pode abrir aí sua câmera? Isso, que eu vou autorizar para a senhora agora abrir o seu áudio, tá? Só um minuto. Pode abrir seu áudio e vem para cá. Bom dia. Pronto. Bom dia, com alegria. Tudo bem? Como é que está? Tudo bem, tá tudo bem. Que legal. Val, a gente vai trabalhar muito nesse lugar aqui, nesse tempo que nós temos. Você é a discipuladora da Maiane. E hoje nós tivemos a pregação da Maria aqui. Então, tudo que aconteceu hoje aqui, ontem com a Maiane dando testemunho, ontem de ontem, né? E hoje com a Mariazinha pregando, tem tudo a ver com a Val, que vocês vão conhecer agora, né? Agora. Bom dia, tudo bem, irmã? A senhora mora onde? Bom dia, tudo bem. O senhor tá vendo, tá dando uma falhinha, né, de vez em quando, né, ou não, só é comigo. Fica tranquila que eu te aviso se tiver algum probleminha, a Ah, gente tá bom, deixa tá. você. Se não der, se esse corte atrapalhar a compreensão, eu falo para eles, já tenho aqui um texto que eu vou compartilhar com eles, caso seja necessário. Tá bom? É. Você mora onde, filha? Mas na zona rural, Zona rural de qual estado? de Boa Vista. Boa Vista. Que beleza. A senhora está na sala há quanto tempo? Eu tô na sala já tem uns 2 anos, 2 anos. E mas a senhora... não assistia frequentemente, por causa que eu não tinha na época internet, né? Só Aham. quando eu ia na cidade trabalhar. É. Eu vou fazer o seguinte, amados. Val, eu já percebi que vai cortar em momentos muito importantes. Agora, ao final da sua frase ficou cortada. E eu quero muito que eles entendam o que que a gente está vivendo aqui. E a sua fala vai ser bem importante. Você é casada com quem? Sou casada com Tá vendo? 5 anos. Valzinha, nós não vamos conseguir fazer o testemunho, porque vai cortar e a gente não vai entender você. E a internet é fundamental. Então, nós vamos combinar para a próxima semana. Não sei se é longe onde a Maiane mora, para você ir lá para a casa dela para testemunhar de lá. Não, eu posso ir para minha casa, né? É porque eu achei que é Aí, tão ó. ruim, não. Né? Agora, só que desde ontem ela está dando esse probleminha, né? Não Mas eu fique. posso marcar um dia e ir para lá, para a cidade, e a gente dá o testemunho, né? Eu dou o Eu, testemunho. eu vou combinar com você então para a gente fazer isso.
já para segunda-feira, para a gente não perder o calorzinho do que a gente está vivendo aqui. Se você puder já para segunda-feira, a gente já combina assim, tá bom? Tá Tá lá bom. mesmo. Pronto, então a gente combina para segunda, tá bom, meu anjo? Tá bom, então. Um grande Pode abraço, fica com Deus. dar. Grande abraço, tudo de bom. Porque a internet é fundamental para o nosso trabalho, né? Então, se tem esse corte, ela vai estar no meio do raciocínio, cortou, você perdeu a palavra, não entende o desencadeamento dela, mas está tudo bem, não tem importância. Eu, presumindo isso, já preparei um texto que eu quero compartilhar com vocês do Espírito de Profecia, tá bom? O que aconteceu aqui hoje, o que está acontecendo aqui hoje é algo fundamental para a nossa compreensão. Existe uma ordem estabelecida por Deus na estrutura da pregação da palavra de Deus. Esses fatores não podem mudar de lugar, porque senão eles alteram o resultado final, né? Quando você tem 1 mais 3 é igual a 4. Se você colocar 3 mais 1 é igual a 4. Quer dizer, a ordem desses números não altera o resultado final. Só que no reino de Deus, irmão, no reino de Deus, se a gente mudar as coisas de lugar, muda completamente o resultado. É nesse sentido que você deve olhar para o texto que está em Atos capítulo 1, verso 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Veja, irmãos, há uma ordem de fatores que acontecem nesse texto que é absolutamente necessário que permaneça como está. Só é testemunha quem tem o Espírito Santo. Entende, não? Só é testemunha quem tem o Espírito Santo. Deixa eu fazer aqui uma observação muito importante, amados. Eu estou falando de quem está das portas para dentro do reino de Deus. Eu estou falando daqueles que foram batizados no tanque e receberam o Espírito Santo. Estou falando de gente já selada, que já entrou no tanque, que batizou, que professou fé. Estou falando de ninguém lá de fora. Estou falando de ninguém que não conhece ainda o Evangelho. Tá certo? Estou falando de ninguém que conhece o Evangelho. Lá fora, a Bíblia pode ser absolutamente poderosa na conversão de uma pessoa sem que ela sequer conheça o Espírito Santo. Lá fora. Lá fora. Aqui dentro, a Bíblia só tem o poder de transformar se é lida com o Espírito Santo. Muda tudo quando eu entro pelas portas do reino de Deus. Então, que só é testemunha quem tem o Espírito Santo é da porta para dentro do reino de Deus. E está escrito no texto: e recebereis poder. Aonde começa a missão? Onde começa o discipulado? A pequena Maria falou sobre o discipulado hoje. Onde começa o discipulado? E algumas pessoas podem errar dizendo: discipulado começa quando eu compartilho a minha vida com alguém. Está errado. Errado. Discipulado começa quando você recebe o Espírito Santo. Quem não recebe o Espírito de Deus, nem é de Deus, diz a Bíblia. A Bíblia diz assim, ó, aquele que não tem o meu Espírito não é meu filho, a Bíblia diz. Como é que você quer ser discípulo se você nem filho é? E qual é o selo que a gente tem para ser filho de Deus? O Espírito Santo. Aonde começa o discipulado? Ela falou de 3 fases aqui. Aonde começa o discipulado? Não, o discipulado não começa quando você compartilha a vida. O discipulado começa quando você recebe vida. Porque discipulado é transmissão de vida, Lani. Discipulado é transmissão de vida. Como é que você quer transmitir vida se você não tem? Discipulado não é só transmissão de conhecimento. Discipulado não é só transmissão de doutrina. Discipulado não é só oferecer um ambiente em que as pessoas se sintam bem. Discipulado é, maiormente falando,
substancialmente falando, essencialmente falando, intrinsecamente falando, internamente falando. Discipulado é transmitir vida, experiência. Aonde começa o discipulado? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí começa o discipulado. Aí você vai, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, sua casa, Judeia, fora dela, nos lugares mais próximos, e aí cada vez mais próximo, mais longe ainda. Mas guarde no seu coração. Discipulado começa, não é quando você tem contato com pessoas. Discipulado começa quando você tem contato com Jesus, com Deus, recebendo o Espírito Santo. Recebeu vida, aí você vai transmitir vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado, olha aqui para mim. Fazer discipulado sem respeitar esta regra é uma adulteração do processo, com resultados absolutamente catastróficos. Escute o que eu estou falando para você. Fazer discipulado sem respeitar a ordem desses fatores causam resultados terríveis. Neste caso, se eu não obedecer às ordens dos fatores, o produto será diferente. Deixa eu esclarecer. 3 mais 1 é 4. 1 mais 3 é 5. 3 vezes 2 é 6. 2 vezes 3 é igual a 6. Se eu alterar aqui os fatores, não altera o produto, o resultado final. Discípulo é você cheio do Espírito Santo, mas compartilhamento de experiências. Isto é discipulado. Você cheio do Espírito Santo, mas compartilhamento de vida, experiência. E isso é igual discipulado. Se você quiser receber o Espírito Santo, porque você está compartilhando o que você não tem, você não receberá. Ou seja, não tem como compartilhar a vida se você não recebeu. Praticar discipulado sem receber o Espírito Santo é falsificação do processo. Pode até parecer, mas não é. Está lá escrito, irmãos. Está escrito. E recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e serão meus discípulos. Serão minhas testemunhas. Pensando nisso, eu quero ler um texto para fecharmos nossa sala de hoje. Você vai abrir a Bíblia em São João 16, verso 13. Abre aí a sua Bíblia, São João 16, versículo 13. E a Maria, com a internet adequada, virá na segunda dar o testemunho dela. E aí vamos fechar essa cadeia aqui, que era a nossa intenção hoje. O vento sopra onde quer. Milene, você está acompanhada aí agora, né? Que legal, que legal. Deixa eu mostrar vocês aqui. Ó, coisa linda, viu? Eu gosto muito disso. Enquanto você acha os textos de São João 16, verso 13. Bom dia para a sua companhia aí também, viu? Que maravilha. Olha só, vamos continuar. São João 16, verso 13. Aí está dizendo assim, ó, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus ainda, Maria Edna, estava falando de um tempo que o Espírito Santo viria. Jesus aqui está falando do dia de Atos, capítulo 2, mas ele já veio. Ele já veio, ele não pode ficar de lado. Ele não pode ficar de lado. Imagina, Elimar diz que o povo de Deus seria cheio de poder se dessemos oportunidades ao Espírito Santo. Então não pode. E o texto que eu vou ler é dela, tá? Diz assim, ó. Como poderemos subsistir no dia da prova se não compreendemos as palavras de Cristo? Ele disse, isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas
e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. São João 14, verso 25 e 26. Só que ela diz assim, ó, como podemos existir no dia da prova, se não compreendemos as palavras de Cristo? Ela está dizendo para nós que nós não compreendemos o que está escrito em São João 16, 13, em 14, 25 e 26, que o Espírito Santo viria para fazer sua obra. Ela diz, se não entendemos isso, como vamos subsistir? Como vamos subsistir? Aí ela começa. É o Espírito Santo que nos fará lembrar das palavras de Cristo. O assunto sobre o qual Cristo resolveu demorar-se na sua última palestra a seus discípulos foi o da função do Espírito Santo. Irmãos, olha aqui, ó, cada texto desse é muito revelador. Jesus apenas não falou para eles sobre o Espírito Santo. Jesus falou sobre a função dele, como ele agiria, como ele trabalharia, quem ele seria. Jesus vai explicar como os discípulos teriam o Espírito Santo dentro deles, o que era necessário para que eles tivessem o Espírito Santo regenerando. Jesus é o último tema que ele trabalha. É a última palavra, quase que dizendo assim, ó, vou deixar para falar por último, para vocês não esquecerem o que eu disse. A consolação que Cristo deu nessa promessa consistia no fato de que a influência divina estaria com os seus seguidores até o fim. Mas essa promessa, ela diz, Ellen White, mas essa promessa não é aceita e acatada pelas pessoas hoje em dia, não sendo, portanto, acalentada por elas, e o seu cumprimento não é visto na experiência da igreja. Irmãos, você está vendo o que eu estou dizendo aqui? Você está entendendo o que eu acabei de ler aqui? Marcos Lins. Não damos oportunidades ao Espírito e não vemos a atuação dele na igreja. Pastor, mas agora nós estamos vendo em muitos lugares, muitas semanas de oração, muitas pessoas falando do Espírito Santo. De fato, glória a Deus, estamos vendo o interesse maior da igreja em entender este tema. Mas eu considero ainda muito tímida nossas iniciativas. Muito tímida nossa iniciativa. Precisamos ser mais incisivos. Precisamos ter mais garra na pregação sobre isso, sabe? Fazer declarações como estas que eu acabei de falar, sem o Espírito Santo, não fui eu, Maria disse, 8 anos de idade, sem o Espírito Santo não temos nada. Foi uma criança de 8 anos que falou isso. Mas essa promessa não é aceita e acatada pelas pessoas hoje em dia, não sendo, portanto, acalentadas por ela, e seu cumprimento não é visto na experiência da igreja. A promessa do dom do Espírito de Deus é deixada de lado como uma questão pouco considerada pela igreja. Não sou eu que estou dizendo, não, irmão, é Ellen White está dizendo. Ela não é inculcada na mente das pessoas e o resultado é o que se espera: aridez, trevas, decadência e morte espiritual. E a gente fica tentando resolver decadência, trevas e morte espiritual por outras coisas a não ser pelo inculcamento da pessoa do Espírito Santo. Estamos cometendo um erro grave, irmãos. Estamos cometendo um erro grave. Ellen White diz que o Espírito Santo é um assunto que deve ser inculcado. Pastor, vamos tentar entender o que é esse negócio de inculcar. Ela diz assim, ó, a promessa, não é inculcada na mente dos membros da igreja. Você é agressivo como Jesus agora. Jesus disse assim, ó, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não é digno do meu reino.
Imagem de canibalismo. Comer a carne de alguém, beber o sangue de alguém. Você entendeu o quanto isso é necessário? Inculcar seria pegar o pastor Gondim, que está ali adorando conosco, pegar um instrumento cortante, cortar o crânio do pastor Gondim, o cérebro vai ficar exposto, eu abrir o cérebro do pastor Gondim e derramar a ideia do Espírito Santo lá dentro. Para na hora que eu fechar o cérebro dele, fechar de novo o crânio, ele não pense em outra coisa. Curiosamente, pastor Gondim, para o senhor que é professor de teologia, eu fiz 4 anos de teologia e não estudamos nada sobre o Espírito Santo. 4 anos na faculdade. Estudei sobre tudo, mas não houve uma matéria específica, pelo menos para mim, sobre o Espírito. Eu sei que em outros momentos já houve a matéria pneumatologia, mas ela deveria ser estudada os 4 anos do curso. 4 anos deveríamos ser ensinados. Os pastores têm que sair de lá inculcados com isso. Ela não é inculcada na mente das pessoas e o resultado é o que de se esperar: aridez, trevas, decadência e morte espiritual. Ellen White continua dizendo: assuntos de menor importância ocupam a atenção e o poder divino que é necessário para o desenvolvimento e prosperidade da igreja e que, se fosse possuído, traria após si todas as outras bênçãos, esse falta, embora não seja oferecido em infinita plenitude. Aqui há uma repressão implícita nesse texto, absolutamente relevante, especialmente levando em consideração a ordem dos fatores para que o produto não seja alterado. Ela diz, vou repetir: assunto de menor importância ocupam a atenção e o poder divino que é necessário para o desenvolvimento e prosperidade da igreja e que, parei. Irmãos, espiritualidade, desenvolvimento, prosperidade da igreja não vem por outra coisa senão pela dotação inculcada na cabeça do membro da igreja do Espírito Santo. Entendem isso, não? A gente tem que acreditar nisso. Acreditar nisso. Diria que a gente deve acreditar mais nisso e menos em materiais. Mais nisso e menos em estrutura, mais nisso e menos capacitações, mais nisso e menos treinamentos. Uma coisa não suprime a outra, mas uma coisa é mais importante que a outra. Assuntos de menor importância ocupam a atenção e o poder divino que é necessário para o desenvolvimento e prosperidade da igreja, que, se fosse possuído, traria após si todas as outras bênçãos. Esse falta. O que me adianta continuar treinando e capacitando pessoas que não sabem quem é o Espírito? A ordem dos fatores altera o produto. Que adianta? Adianta que os resultados são muito pequenos diante de um desafio gigantesco. Amados, a janela 1040 representa 4 bilhões de pessoas que nem conhecem a Cristo. Não estou aqui fazendo alusão de que não é necessária organização, não é necessária estrutura, não é necessário treinamento, não é necessário capacitação, não é necessário idealizar planos para a igreja avançar missionariamente, pelo amor de Deus, estou falando nada disso. Estou dizendo que tudo isto, sem o poder do Espírito Santo, significa quase nada. Quase nada, sabe por quê? Porque Deus ainda se apropria do pouco que a gente faz com misericórdia e graça. Senão seria nada. Se não fosse a misericórdia dele, não seria nada. Irmãos,
Só a janela 1040 representa 4 bilhões de pessoas que não conhecem a Cristo, nem sabem o nome dele. Assuntos de menor importância ocupam a atenção e o poder divino que é necessário ao desenvolvimento e prosperidade da igreja, que, se fosse possuído, traria após si todas as outras bênçãos, esse falta, embora nos seja oferecido em infinita plenitude. Enquanto a igreja se contentar com pequenas coisas, estará incapacitada a receber as grandes coisas de Deus. Pega a frase, irmãos. Pega essa frase aqui, ó. Enquanto a igreja, e essa igreja aqui, Maria Almeida, eu quero que você ouça essa mensagem. Não pense no seu pastor, Maria Almeida. Não pense na sua associação, na sua união. Não pense, não pense. A gente tende a transferir, né? Eu quero que você pense em igreja você, primeiro. Onde começa o discipulado? Em você, irmão Marcos Lins. É no Senhor. E ver o Senhor aí apoiado sobre os cotovelos, prestando atenção no que eu estou dizendo, nasce em meu coração uma esperança grande que o Senhor vai replicar isso na sua vida e naqueles que estão mais próximos do Senhor. Minha esperança é essa. Eu vou ler de novo a frase. Enquanto a igreja, eu e você, e todos nós juntos, enquanto a igreja se contentar com pequenas coisas, estará inapta, incapaz. Ela será incapaz, inapta a receber as grandes coisas de Deus. Mas por que não temos... Aí ela termina esse texto aqui. Mas por que não temos fome e sede do dom do Espírito Santo, já que é o meio pelo qual o coração poderá manter-se puro? O desígnio do Senhor é que o poder divino coopere com o esforço humano. Isso está na meditação e recebereis poder. Mas por que não temos fome e sede do Espírito Santo? É porque não damos oportunidade para ele. Nós aprendemos a confiar em carros e cavalos, mas não é por força nem por violência, é pelo Espírito do Senhor. Mas por que não temos fome e sede do dom do Espírito Santo, já que é o meio pelo qual o coração pode manter-se puro? Aí ela diz assim, ó, o desejo, o desígnio, a ordem do Senhor Deus é que o poder divino coopere com o esforço humano. Se não damos oportunidade para o Espírito Santo, o que resta é o esforço humano. E o esforço humano não pode nada, irmãos. Quando eu penso na janela 1040, tem 4 bilhões de pessoas que não conhecem a Cristo, eu olho para o meu bairro e do jeito que a gente faz, nem o bairro que nós temos conseguimos evangelizar. Precisamos mudar a maneira como nós pensamos. Precisamos mudar a nossa ordem de prioridade. Nossa, começando por mim. Começando por mim. Mas por que não temos fome e sede do Espírito Santo, já que é o meio pelo qual o coração poderá manter-se puro? O desígnio do Senhor é que o poder divino coopere com o esforço humano. E recebereis poder. A meditação de Ellen White que fala só sobre a atuação do Espírito Santo. É muito necessário que nós pensemos sobre o que vimos aqui hoje. Uma criança falando com 8 anos de idade para adultos, dentro da sua maturidade, dentro da sua pequenez. Mas muito grande isso. Muito grande para nós. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Sabe, irmãos,
É necessário uma nova geração, Irani Menezes. Porque levar a compreensão dessa verdade para pessoas que já têm traumas, machucadas pela vida, fraturadas até mesmo pelas experiências vividas dentro de uma igreja árida, ressecada, talvez seja muito difícil. E aí eu quero terminar dizendo assim, ó, Ellen White diz na Carta 105, ela escreveu isso em 1898. Precisamos orar mais do que nunca pelo batismo do Espírito Santo. Pois se jamais houve um tempo em que precisamos desse batismo, é agora. Ele escreveu em 1898. Ela escreveu isso. Precisamos orar mais do que nunca pelo batismo do Espírito Santo, pois se jamais houve um tempo em que precisamos desse batismo, é agora. Não há nada que o Senhor nos tenha falado com mais frequência do que de seu desejo em nos conceder esse batismo. E nada poderia glorificar mais o seu nome do que essa concessão. Sabe o que ela está dizendo? Que nas visões que ela teve, o assunto em que Deus falava com ela mais frequentemente era o desejo que ele tinha de conceder o Espírito à igreja. É ela que está dizendo isso aqui, irmãos. Quando partilharmos esse espírito, quando todos nós tivermos esse espírito e partilharmos esse espírito, ela diz assim, ó, homens e mulheres nascerão de novo, pessoas outrora perdidas serão achadas e trazidas de volta. Entende, não, irmãos? Verdadeiras conversões. Verdadeiras conversões acontecerão. E quem está perdido será achado. Ela diz que nas visões, Deus diz para ela, Ellen, eu estou com muita vontade de conceder o Espírito Santo, mas a igreja não pede. A igreja está distraída com suas próprias atividades. A igreja não pede. Ellen, diga para eles pedirem. Eu estou ávido para entregar e conceder o Espírito. Desperta o povo, Ellen. Que Deus nos abençoe, irmãos, a entender e proclamar isso. Primeiro, na minha vida. E depois, pacientemente, amoravelmente, na vida de todos com os quais Deus nos dará oportunidade de comunicar. Discipulado começa com você cheio do Espírito Santo, não no compartilhamento. Se você compartilha seu Espírito, é falsificação do processo. Discipulado começa com você cheio do Espírito. E segundo o que Deus diz para Ellen White, Ele está ansioso para conceder o Espírito a nós. Vamos pedir? Vamos pedir então. Feche os seus olhos, vamos orar. Eterno Deus. Ai, meu Deus, depois de ler esse texto de que o Senhor está esperando para conceder o Espírito, e depois de ler outro que não damos a Ele oportunidade, misericórdia, perdão, Senhor. Perdão por nos desviarmos dessa verdade e achar que pelo nosso braço, inteligência, capacidade, treinamento, estrutura, igreja nossa, seja o que for, e nós teremos condições de cumprir a missão com essas coisas. Não, Deus, não. É pelo teu Espírito. É pelo fogo no altar. É por uma geração que crê de fato, que deve trabalhar, deve abrir a Bíblia, deve visitar as casas, deve dar estudo bíblico, deve ensinar as doutrinas, deve evangelizar, formar duplas missionárias, Caleb, seja o que for. Tudo isso é muito bom. Mas quando esse povo despertar que essas coisas são apenas as ferramentas, essas coisas são apenas ferramentas inapropriadas se não tivermos o Espírito Santo. Desperta teu povo, Deus. Desperta o pastor Wagner. Porque eu posso estar pregando aqui e posso estar morto em mim mesmo.
Desperta, meu Deus. Desperta cada pastor aqui, cada membro da igreja, cada ancião, desperta-nos, Deus, para acreditar na promessa de que, ao receber o Espírito Santo, todas as demais bênçãos virão. Em nome de Jesus, batiza-nos com teu Espírito. Isso tem que ser todo dia. Batiza-nos com teu Espírito. Isso tem que ser toda hora. Transbordar. Jesus, é no teu precioso nome que pedimos, nos sustentamos, acreditamos. Amém, amém e amém. Ai, Deus abençoe vocês tudinho, viu? Feliz sábado para vocês. E que seu dia seja um vendaval de bênçãos. Parece até que eu ouvi um bom dia com alegria. Bom dia. Bom dia, Com alegria, pastor Wagner Almeida. Eu moro no meu coração, no Bom dia com alegria, pastor. pastor. Bom dia.